É extremamente frequente os bebés bolsarem ou regurgitarem. Isso, na verdade, grande parte das vezes não é um problema e importa esclarecer a que é que nós temos que estar atentos e quando é que nos devemos preocupar com essas situações. O primeiro conselho é tentar perceber o que é isto de bolsar ou regurgitar. Basicamente, é o bebé que elimina algum leite, pode estar mais ou menos digerido ou mais ou menos misturado com secreções do estômago, mas que elimina algum leite pela boca, às vezes até pelo nariz, mas elimina sem esforço. Ou seja, geralmente escorre. Se arrotar em conjunto com esta regurgitação, pode sair com alguma força, mas é uma eliminação de leite que sai sem esforço. E logo aqui, isto é extremamente importante para distinguir de vomitar. Às vezes os pais ligam à quantidade, porque parece muito, já acham que é vomitar. Não. Na verdade, regurgitar elimina-se sem esforço, o vómito sai em jato, sai um esguicho de leite. Na maior parte das vezes os bebés choram depois de vomitar porque provoca desconforto pela contração muscular do estômago. Portanto, é muito importante distinguir o que é bolsar e o que é vomitar. O bolsar, como eu disse há pouco, é tão frequente que é considerado uma variante do normal. Ter refluxo, ou seja, passar o conteúdo do estômago para o esófago e depois cá para cima, é, neste momento, considerado uma situação normal que não precisa de intervenção médica nenhuma, a não ser quando temos consequências para o organismo. E este é o ponto-chave. O que é que são estas consequências? A primeira e a mais frequente é a má evolução de peso, ou seja, se nós tivermos um bebé que bolsa, não temos problema nenhum. Se tivermos um bebé que bolsa e que associadamente evolui mal de peso, já dizemos que tem uma doença de refluxo. Isto quer dizer que aquele refluxo está a ser nocivo para o seu organismo e, portanto, o bebé está a perder, digamos assim, saúde porque está a bolsar demasiado algum leite que lhe fazia falta. Outro tipo de manifestações que podem indicar que já não é um refluxo normal e que é um refluxo patológico ou com significado do ponto de vista médico, são complicações pulmonares. Aqueles bebés que estão sempre com aquela tosse noturna ou com aquela cheadeira recorrente, aqueles bebés que estão sempre com aquelas crises de bronquiolites e que associadamente têm este refluxo, pode estar associado. Porquê? Porque o leite, ao subir pelo esófago, pode entrar para os pulmões e dar estas manifestações. Portanto, em contextos particulares, isto tem que ser valorizado e volto a dizer, regurgitar ou bolsar isoladamente não tem mal nenhum, mas se não evoluir bem de peso, ou se tiver problemas pulmonares, ou então se tiver uma suspeita do que nós chamamos uma esofagite, que é uma inflamação do esófago pelo ácido que sobe, são aqueles bebés muito irritados, principalmente depois de mamar. Portanto, qualquer uma destas três situações põe-nos na pista de uma possível doença de refluxo. E isto é muito importante distinguir, porquê? Porque, como eu disse há pouco, o refluxo normal ou fisiológico não se trata. Passa com o tempo, geralmente passa a partir dos 4 a 6 meses, na maior parte das vezes por dois grandes motivos. Primeiro, porque a partir dessa idade o bebê já se aguenta muito mais numa posição ereta, já controla a cabeça, já começa a controlar o tronco e, portanto, tudo isto facilita a passagem para baixo do leite e dificulta a passagem para cima, digamos assim. E, por outro lado, também é a partir dos 4 a 6 meses que se inicia a diversificação alimentar, a introdução de outros alimentos para além do leite, que geralmente são alimentos mais espessos. E, ao ser alimentos mais espessos, também diminuem a probabilidade de haver aqui uma regurgitação. Claro que, para além disto, toda a musculatura do esófago e do estômago também se vão desenvolvendo, vão amadurecendo com a idade e, portanto, diminuem a probabilidade desta passagem para cima, desta passagem ascendente do conteúdo do estômago. Portanto, esquecendo o refluxo fisiológico, em que aí a solução é guardar, podemos aconselhar os pais a tentar insistir um pouco para que os bebés arrotem, porque se arrotarem melhor vão bolsar menos. Não é que seja obrigatório, mas é aconselhável. Tentar não deitar o bebé logo depois de mamar, ficar com ele um bocadinho ao alto, precisamente para evitar esta passagem ascendente do conteúdo. A questão de levar a cabeceira do berço é um pouco mais discutível, mas se o bebé não vier parar ao fundo da cama e não se meter debaixo dos lençóis, pode ser uma boa opção, pelo menos do ponto de vista teórico. Então temos aqui algumas medidas comportamentais, algumas medidas nas rotinas do dia-a-dia que podem ajudar nesta situação. Se, pelo contrário, tivermos uma doença de refluxo, um refluxo patológico, com as tais complicações que eu enumerei atrás, aí temos que intervir.
A grande dificuldade é que nós não temos muitas opções para intervir de forma comprovadamente eficaz. Quais são as opções que temos? Existem uma série de leites que são leites espessados, digamos assim, que são chamados leites AR, eventualmente também espessante do leite materno, que podem ajudar, em algumas situações, a diminuir a quantidade de leite que sai. Mas, na verdade, não resolvem o refluxo. Podem aliviar ligeiramente os sintomas, mas não resolvem o refluxo e, portanto, não têm propriamente uma indicação formal no tratamento desta situação, porque não a tratam. Pode só minimizar um pouco as manifestações. Outra opção, e que esta tem recomendação da Sociedade Europeia de Nutrição Pediátrica, é a utilização de um leite para tratamento da alergia à proteína do leite de vaca. Isto pode parecer um pouco estranho, porque se nós temos refluxo, por que é que vamos tratar a alergia à proteína do leite de vaca? O que está recomendado é, eventualmente, testar estes leites. Isto tem que haver sempre aqui um aconselhamento médico, uma observação médica, uma avaliação global, para perceber que se for um bebê de risco alérgico, com alergias em familiares diretos, se for um bebê que tem outras manifestações que nos possam pôr na pista de uma alergia à proteína do leite de vaca, nós sabemos que o próprio refluxo pode ser uma manifestação dessa alergia. E, portanto, nesses casos particulares, faz sentido, eventualmente, testar também. Quanto a medicamentos, aqui também nós estamos um pouco limitados. Classicamente, até há uns anos atrás, utilizavam-se medicamentos que ajudavam o estômago a esvaziar mais depressa. Eram medicamentos que ajudavam o estômago a funcionar de uma forma mais eficaz, a contrair melhor e, portanto, a eliminar, teoricamente, melhor o leite para o intestino, mas, na verdade, aquilo que se percebeu é que a sua eficácia é muito variável, é muito duvidosa e, acima de tudo, tem alguns efeitos laterais que podem ser mais prejudiciais do que benéficos. Portanto, não tem indicação formal, não digo que em casos mais graves e pontualmente não possam ser testados, mas não tem recomendação formal. O último fármaco que nós às vezes utilizamos são fármacos protetores do estômago, são fármacos que inibem a produção de ácido no estômago e que, na verdade, não tratam o refluxo, mas naqueles casos em que temos a tal esofagite, aquele desconforto pelo ácido que sobe, podem ser uma boa ajuda, porque vão diminuir o ácido, vão diminuir a inflamação do esófago, vão aliviar o desconforto e vão melhorar, digamos assim, o dia-a-dia dos bebés, ficam mais confortáveis, mais sorridentes, mais bem dispostos, porque vão aliviar o seu desconforto e as suas dores. Portanto, temos estas opções todas e eu diria que as mais importantes são, sem dúvida, aqueles conselhos gerais que eu falei no início, o arrotar, o deixar um bocadinho mais elevado, sabendo que isto tem uma eficácia variável. Todas as outras são situações que devem ser decididas pontualmente e que é importantíssimo esclarecer isto e reforçar esta ideia, que não são para ser usadas nos bebés que têm um refluxo fisiológico, serão para ser utilizadas apenas quando temos o refluxo patológico, ou seja, quando temos um refluxo que coloca em causa a saúde do bebé, porque tem repercussões para o seu organismo. É uma situação um bocadinho ingrata, porque, na verdade, nós não temos muito a oferecer, mas se o bebé estiver bem e for só regurgitador, há uma expressão em inglês que diz que são os happy spitters, ou seja, os cuspidores felizes. Tudo isto tem tendência a melhorar com o tempo. É verdade que não é muito confortável porque vão sujar as roupas e tem que se andar sempre a trocar as roupas, mas se os bebés estiverem bem, podem ficar tranquilos. Se o seu filho estiver bem e bem disposto, mesmo regurgitando muitas vezes e bolsando muitas vezes, se o peso estiver bem e ele estiver bem disposto, aguarde, porque sem dúvida que é o tempo que vai tratar esta situação.